Coração, grande órgão propulsor, transformador do sangue, venoso em arterial. Coração, não és sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. Coração, não estás do lado esquerdo, nem tampouco do direito, ficas no centro do peito, eis a verdade, eu aviso, sem nenhuma pretensão, que a paixão faz dor no crânio, mas não afeta o coração. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe e o coração é o tema do nosso programa de hoje. A cada 1000 crianças, em média, 5 têm problemas cardíacos. A maioria das doenças que afetam o coração na infância é congênita, ou seja, a criança nasce com ela. As anomalias mais graves costumam se manifestar nos primeiros dias de vida. O Hospital do Coração em São Paulo alerta sobre o crescimento de problemas cardíacos em crianças. O Serviço de Arritmias Pediátricas do HCOR atende em média 30 crianças por mês. O movimento lá aumentou 30% em 2009 em relação a 2008. Pacientes que vêm de todas as partes do país, já que em muitas regiões não existe o atendimento adequado para estes casos. Veja agora os destaques do que o Papo de Mãe preparou para o programa de hoje. Ela tá na fila de transplante, já fez 2 operações depois que chegou aqui. Ele tem miocardia dilatada. E quanto tempo vai durar o tratamento dele? Não sei te dizer quanto tempo não. Você vai conhecer uma instituição em São Paulo que acolhe crianças que vêm de outros estados do Brasil e de alguns países da América Latina que têm doenças cardíacas consideradas graves. Aqui elas têm comida, abrigo e tem também a companhia de outras famílias que passam por situações muito parecidas. O coração de mãe tem que ser forte. Muito forte. É um pedaço de mim e necessita de mim. Cada uma de nós é uma vencedora. É importante que as grávidas façam o pré-natal para que problemas cardíacos possam ser detectados precocemente, ainda com o bebê na barriga. Deve-se evitar o fumo durante a gestação, o uso de drogas e de qualquer medicamento não indicado pelo médico. Para participar do nosso papo de hoje está aqui o cardiologista pediátrico Edmar Atic. Obrigada pela participação. E também aqui ao meu lado a administradora Patrícia Drummond Tarcha, que é uma das criadoras, né, da ONG Pequenos Corações. Isso mesmo. Você tem um filho que tem problemas cardíacos. Isso, eu tenho um filho cardiopata. Que está aqui. Tá aqui. É o Guilherme. É o Guilherme ali no fundo. Ele é seu caçula? Ele é o caçula. E o outro como chama? O outro é o Carlos Eduardo. Que tem? Ele tem 3,5. Então daqui a pouco a gente quer que você conte mais da sua história. Antes vamos conhecer essas outras mães aqui. Você é a Ângela. Isso, Ângela. E você, Ângela, é mãe? Da Camille. Da Camille, que está aqui. Ela a Camille, tá olha, que ela tá animada tá aqui. Animadíssima. Camille é sempre animadíssima. Ela tem quantos anos? 4. E qual o problema que ela tem? Ela tem uma CIA, é uma comunicação entre os átrios. No caso, é um buraco no coração. Né? E ela já fez até uma cirurgia? Ela fez, ela colocou uma prótese. Então daqui a pouco você vai contar. Tá bom. O seu nome? Helenilza. Helenilza, e você está aqui com a sua filha, que é aquela moça bonita ali? É. Já é uma adulta. Isso, Amanda. Quantos anos tem a Amanda? Tem 16. O problema dela qual é? Ela tinha miocardiopatia, né? Mas como hoje ela é uma transplantada. Transplantada do coração. Já há quantos anos que ela fez o transplante? Tem 5 anos. E vocês não moram em São Paulo? Você veio para cá para fazer o tratamento dela, é isso? Exato. De onde que você é? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Tá bom. Então depois você vai contar até como é que é essa peregrinação das mães, né? Que você também passa por isso, né? Sim. O seu nome qual é?
Maria Oneide. E o seu filho? É o Nélio Alexandre. Cadê? Ah, tá lá, ele tá brincando. Ele tem quantos anos? 5 anos. E o problema dele qual é? Hoje ele é transplantado, mas ele tinha miocardiopatia dilatada. Você veio de onde? Do Amapá. Então, eu até queria perguntar como é que é isso de descobrir um problema, né, no filho e ter que até sair da sua cidade para vir para São Paulo. Descobrir que o seu filho já tem um problema grave é difícil, né? Você ter que sair do seu estado piora um pouquinho mais, né? Mas para pôr filho a gente faz qualquer coisa, teve que enfrentar, né? Você tinha condições de vir para São Paulo? Ou foi difícil? Como foi? Não, condição nós não tínhamos. Mas existe um programa que se chama TFD, que é tratamento fora de domicílio, que forneceu as passagens, né? Aí nós viemos. E aí aqui em São Paulo ele já faz o tratamento, então, já faz 4 anos isso? Desde o dia 6 de junho de 2006. E você fica indo e voltando ou desde então você está aqui? Não, para a espera do transplante nós passamos 2 anos direto em São Paulo. Depois de 2 anos nós começamos a viajar. Agora a gente já consegue ficar 1 mês no estado da gente. E esse período todo que você ficou aqui, o seu marido ficou lá, todo mundo teve que ficar? Teve um período que quando ele ficou mal na fila de transplante, meu esposo veio. E ele é filho único? Não, é meu 2º filho. E o seu filho mais velho está lá? Está lá no Amapá. Isso que é difícil, né? De separar a família. Seu filho mais velho tem quantos anos? 13. E acho que vocês duas tiveram a oportunidade de vir para cá porque tem um lugar aqui em São Paulo que acolhe essas mães, é isso? Sim. Que é a CTC. Tá, ainda no programa de hoje nós vamos assistir uma reportagem que foi feita lá na CTC. E doutor, eu queria saber essa história. O problema no coração, ele é sempre congênito? A criança nasce sempre com alguma coisa e pode ser descoberta ao longo da vida ou pode ser uma doença adquirida? Então, as cardiopatias na criança, elas decorrem, na grande maioria, de problemas na formação da criança durante a gravidez. E algumas outras crianças... Você gostou? Aqui é papo de mãe, viu, doutor? Os filhos participam. E algumas crianças adquirem a cardiopatia durante a vida depois do nascimento. Doutor, então quer dizer que a criança pode nascer com o coração saudável e adquirir algum problema ao longo da vida? Pode, perfeitamente, de acordo com alguma reação imunológica que responde a uma infecção, principalmente viral. Pode ser um simples resfriado, ou uma gripe, e isso pode levar a uma lesão do coração. E um problema no coração sempre tem sintomas ou não? E quando tem, quais são os sintomas? Então, em geral, a criança manifesta através de 3 quadros principais. Ou a criança não tem nenhum sintoma, e a cardiopatia descoberta através da ausculta de um sopro no coração, que habitualmente é realizado pelo pediatra em exames de rotina, e daí a descoberta da cardiopatia congênita. Ou pode se exteriorizar através de um quadro que nós chamamos de uma insuficiência do coração, insuficiência essa que se manifesta principalmente por cansaço. A criança tem dificuldade na tolerância à educação física, no simples mamar na criança lactente de até 2 anos de idade e assim por diante. E a dificuldade em ganhar peso também é um aspecto muito importante nessas crianças, que denotam a existência de alguma cardiopatia mais grave. E ainda existe uma exteriorização frequente que é através do arroxeamento da pele, a cianose. Agora, o sopro no coração nem sempre é algo grave. Pode ser algo com que a criança... O sopro ele pode ser patológico, isto é, um sopro que decorre da existência de algum defeito no coração, como ser um sopro dito funcional, isto é, o próprio funcionamento do coração provoca turbulências dentro dele, e essas turbulências
se expressam por sopros que são normais. E a sua filha, a Camille, como é que foi que você descobriu que ela tinha um problema no coração? Quando ela tinha 1 mês, ela começou com uma gripe. Aí eu levei ela no médico, o médico foi examinar e eu vi um barulho diferente. Aí ele disse que achou que não estava normal. E falou para mim não ficar assustada, mas que achou que ela tinha um sopro no coração, mas que poderia ser um sopro inocente, que depois poderia sumir, que não era para mim sair correndo do consultório para ir fazer o exame. E você, claro, saiu correndo do consultório. Eu saí correndo para fazer o exame. E aí com 2 meses eu fiz o exame, e aí constou que ela tinha uma CIA, que é uma comunicação interatrial entre os átomos. Quer dizer, não era um sopro inocente, né, doutor? Não era um sopro inocente. Um sopro patológico. É essa doença que pode ser que feche sozinha, que você tem que esperar um tempo, que pode ser que feche? Então, esses defeitos septais, ou a CIA, a comunicação interatrial, a comunicação interventricular e o canal arterial, a persistência do canal arterial, são defeitos que podem sofrer um fechamento espontâneo. Normalmente, a comunicação interventricular é a que mais fecha. E daí a cirurgia resolveu o problema dela? Olha, tem 8 meses que ela fez a cirurgia. Depois que ela fez a cirurgia, ela nunca mais teve nada. Nem gripe ela teve. E ela tá ótima. Colocaram umas pilhas novas, né? E no caso dela, a cirurgia curou o problema, Curou. Graças a Deus. E a Helenilza, a sua filha, como é que foi? Descobriu o problema e como que tem sido esse caminho? Ela tá com 16 anos já. Foi bem longo. Ela tinha acho que uns 2 aninhos nessa época. E não tinha sintoma nenhum? Você levou no médico, consulta de rotina, é isso? Isso, consulta de rotina. Aí com o tempo ela voltou a ter febre demais, tinha gripes demais, né? E tinha pneumonia também, muitas. Foi que ele falou que ela tinha problema no coração. Mas nada assim que internasse, só que tinha um problema, mas ninguém sabe, você mora no interior, cidade pequena, então ninguém te interessa pelo seu caso, até tá bem grave, né? Aí ela ficou internada, foi em outro hospital, e ela deu esse remédio a ela ficou mais grave, eu vendo ela internada, só ficando pior. Aí depois disso, nossa vida é só hospital. Ela fez uma plastia, depois fez uma troca de válvula. Tudo isso são cirurgias? São cirurgias, lá em Mato Grosso. Até que a médica falou, agora a gente não tem mais nada para fazer com ela aqui. Foi que a gente veio para São Paulo. E qual era o diagnóstico, né? Era miocardiopatia dilatada. Isso é o que, doutor? A miocardiopatia dilatada decorre de uma infecção viral no coração que lesa o músculo como um todo, levando a uma disfunção desse músculo. Isto é, ele não tem mais capacidade de impulsionar o sangue para adiante. Nossa, quer dizer que no caso dela, ela não nasceu com o problema? Não, ela não nasceu com o problema. Ela adquiriu em decorrência de alguma infecção em algum momento. Aí quando vocês decidiram vir para São Paulo pela primeira vez, ela estava com quantos anos? Ela já tinha 11 anos. Fiquei 1 ano e meio lá na CTC, diante à espera do transplante. Né? E depois depois que faz o transplante, a gente fica mais uns 4, 5 meses. E há quanto tempo ela fez o transplante? 5 anos. 5 anos. E daí de lá para cá, melhorou tudo? Como é que é? Como é que é a vida pós-transplante? Olha, uma vez um médico me disse assim, que o transplante é uma outra doença que a criança adquire. Que tem uns outros problemas que vêm junto com o transplante também. Acaba uns, mas acaba vindo outros. Né? Então, assim, a gente vai para casa, fica 2, 3 meses em casa, mas volta. O período mais crítico realmente já passou, que é mais no primeiro ano, segundo ano de pós-transplante. Mas ainda continua com certos riscos, mas sempre contornáveis. Através de medicação apropriada, né? E o seu filho fez transplante também? Sim. E ele faz quanto tempo? 2 anos e 5 meses. E como é que tem sido a vida pós-transplante? Ainda um pouco complicada, porque o Nélio transplantou na fase terminal da doença. Ele já tinha sido desenganado, né? Então ele transplantou naquela fase bem difícil. Então ele faz acompanhamento com muita especialização, né? Ele ficou cego após o transplante 3 meses. Então é um pouquinho mais difícil, ele transplantou numa fase bem difícil. E agora ele voltou a enxergar?
depois de 3 meses do transplante, ele voltou a enxergar. Pode acontecer isso, doutor? Pode acontecer porque esses pacientes eles são muito graves antes do transplante, antes da intervenção, e acarretam consequências neurológicas. O problema dele qual era mesmo? Era a miocardiopatia dilatada. É a mesma da filha? Sim, então também é adquirida, né? Também é adquirida. Diferentemente do seu filho, que ele nasceu com esse... Me conta a história do seu filho. Eu estava no 7º mês de gestação, fui fazer um ultrassom morfológico, né, para ver carinha do bebê, enfim, aquele final de gestação que você... deixa eu ver como é parecido com quem, com o pai, com a mãe. E durante o ultrassom morfológico, o médico falou, olha, eu acho que tem alguma coisa diferente no coração do seu filho. Eu não sou especialista, mas acredito que tem alguma coisa, melhor você buscar um especialista. Bom, aí seu mundo ruim. E nós corremos atrás... Acho que todas, né, que passaram, na hora que dão que recebe a notícia não tem como. E aí a gente foi atrás de especialistas para fazer o eco fetal, né, que é um ultrassom que você faz do feto, no coração do feto, e realmente eles constataram que ele tinha algumas cardiopatias, não só uma, ele tinha uma série de coisas diferentes no coração. Então ele tinha a transposição dos grandes vasos, ele tinha CIV, ele tinha uma interrupção do arco aórtico. E aí ele nasceu no dia 6, dia 8, ele já teve que fazer a primeira cirurgia de grande porte, no 2º dia de vida. Ele teve que fazer a primeira cirurgia. E foi uma fase assim bem difícil, né? Enfim, desde a descoberta até... Eu corri atrás de tudo que eu poderia fazer por ele, que não era muito, né? Era só Quantas cirurgias ele já fez? Ele fez 2. Ele fez uma aos 3 meses também. E daí como é que foi o seu caminho até criar a ONG Pequenos Corações, Pequenos Corações. Como é que foi? Na verdade foi após o nascimento dele, após as 2 cirurgias, eu comecei, eu achava que eu era a única mãe de cardiopata no mundo. Eu me sentia assim, sabe, uma extraterrestre. Falou assim, nossa, mas cardiopatia é coisa de adulto, né? Então eu sou a única mãe de cardiopata, e foi numa comunidade virtual que eu conheci algumas mães, uma comunidade bem ativa que nós fazemos parte, e nós começamos, a gente sempre troca informações, troca ajuda, e foi assim que eu as conheci, e a gente começou a perceber a necessidade de ajudar algumas mães, principalmente de outros estados, que recebiam um diagnóstico de, olha, a cardiopatia é incompatível com a vida. E isso a gente não aceita. A nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Antes, a Roberta tem só mais algumas informações sobre doenças, né? Segundo um estudo americano, crianças obesas já podem apresentar antes dos 5 anos sinais que terão problemas cardíacos no futuro. A pesquisa foi realizada pela Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte. Os cientistas descobriram que entre os obesos de 3 a 5 anos, o índice de PCR era substancialmente maior quando comparado ao das crianças que estavam dentro do peso. O PCR, proteína C reativa, é um marcador de atividade inflamatória que pode antever o surgimento de uma doença cardíaca. E no próximo bloco você vai conhecer o trabalho da ACTC, a Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíaco e aos Transplantados do Coração. O Papo de Mãe volta já. Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Estamos de volta com o Papo de Mãe e nós estávamos conversando com a Patrícia sobre a ONG Pequenos Corações. Patrícia, o que a ONG oferece? Na verdade, a gente oferece uma série de serviços, desde ajuda para passagem aérea, taxa de oxigênio, hospedagem. Agora, recentemente, nós conseguimos um quarto em que a gente hospeda as mães e eventualmente, as crianças.
enfim, apoio jurídico quando necessário, e também até o encaminhamento para os cirurgiões que nós temos contato, a gente entra em contato, manda os exames, encaminha os exames das crianças para que elas possam ser operadas, né? Você falou que o seu filho já passou por 2 cirurgias. Ele está curado ou ele ainda passa por algum acompanhamento? Não, o Guilherme ainda, eu aprendi que vai ser para o resto da vida, né? Vai ser um acompanhamento eterno, mas ele faz um acompanhamento, ele ainda tem uma série de complicações no coração, enfim, a gente não sabe, não tem ainda uma terceira cirurgia programada, mas também não foi descartada essa hipótese, então só acompanhando. A gente estava falando sobre a hospedagem, então vamos ver agora uma reportagem de Rosângela Santos sobre o trabalho da ACTC, a associação que dá apoio às crianças com doenças cardíacas e seus acompanhantes durante o período de tratamento em São Paulo. Dona Carmelita é uma chefe de cozinha temporária. O coração apertado não tira o sorriso nem a confiança desta avó, que está bem longe de casa. Viajou mais de 2.000 quilômetros. Saiu de Aracaju rumo a São Paulo há mais de 60 dias para se juntar à filha e à neta Juliana. A menina tem uma cardiopatia congênita. O que ela tem? Ela está na fila de transplante, já fez 2 operações depois que chegou aqui. Mas está na fila de transplante, eles estão estudando. Quantos aninhos ela tem? Ela tem 12. Fizemos o parabéns dela aqui, que foi sábado. Juliana, Carlos Eduardo, André e Joyce, todos estão aqui lutando pela vida. Foram separados das famílias e enfrentam batalhas que às vezes são diárias, às vezes semanais ou mensais, contra uma doença cardíaca grave. Tá com saudade do Rio? Por que você tá com saudade? Irmãozinho Miguel. Do meu irmãozinho Miguel. Quantos anos tem o Miguel? 3. Ele ficou com quem? Com a minha avó. Ele tem 6 anos. O que ele tem? Ele tem miocardia dilatada. E quanto tempo vai durar o tratamento dele? Não sei te dizer quanto tempo não. Qual é o problema do André, Liliane? É uma cardiopatia congênita com dupla saída de CV não relacionada. São 2 buracos que expelem sangue, só que a gente não consegue descobrir. Já fizeram o cateterismo, fizeram uma tomografia, ainda nada. Por isso que é uma não relacionada. Ele já fez cirurgias? Já fez 2. Vai fazer mais cirurgia? Está esperando a terceira. Que o coração de mãe tem que ser forte. Muito forte. Ai, muito forte. Cada uma de nós é uma vencedora. Cada batalha que a gente enfrenta, sai vencedora. Essas são mães, sabe? No meio de tanto sofrimento, um conforto. Estas famílias que vieram para São Paulo com dificuldade e fazem o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no Instituto do Coração, estão abrigadas aqui na ACTC, a Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e Transplantados do Coração. A ACTC existe há 16 anos. A 6 funciona nesta casa, que foi construída para ser a segunda casa destas famílias. A casa tem 2 andares. No térreo funciona a cozinha, a lavanderia, no primeiro andar a área de lazer, brinquedoteca e aqui no segundo andar são os quartos, 9 ao todo. Todos têm triliche, beliche, alguns têm berço para os bebês que vêm fazer tratamento. Todos eles têm vários armários e aqui no corredor tem o fraldário e tem os banheiros que são coletivos. Aqui, por exemplo, é o banho feminino. Toda a limpeza da casa, a organização, fica por conta das mães das crianças que estão aqui, o que aumenta a sensação de família. Joyce já perdeu a conta de quantas vezes esteve aqui. Aos 4 anos de idade, ela teve que fazer um transplante de coração. De 3 em 3 meses, vem do Paraná para fazer consulta e exames. Joyce garante que consegue levar uma vida normal, joga até futsal e já se acostumou com as limitações que restaram depois da cirurgia. Tipo, pegar esforço, pegar peso, não posso. Não posso comer muita coisa gordurosa, isso não pode. A instituição tem uma preocupação muito grande em não ter uma cara de instituição e ter um jeito de casa. Que a criança possa ter brinquedos e brincar e entrar numa atividade como uma coisa que ela de fato quer participar e não como uma imposição.
Eli já está fora de casa há 4 meses. Deixou o marido com o filho menor para dar uma chance de vida à filha de 12 anos. Com teu filhinho lá? É difícil, mas assim, o que me sustenta, porque eu sei que lá atrás que eu deixei, tem uma pessoa que é consciente. Eu não vim pra cá pra brincar, entendeu? Eu vim em prol dela. Então, assim, ele entende. Ele entende, meu filho entende, porque assim, como eu faço por ela, faria por qualquer outro. Quer dizer que eu só tenho ali outro, mas faria pelo meu menor também. Não importa no momento da saúde dela. Larguei trabalho, larguei tudo. Mas assim, é algo que me sustenta. É como se fosse assim, é um pedaço de mim que necessita de mim nesse momento. Você já está com saudade de Aracaju? Não como. Por que você tem saudade? De todo mundo, do meu irmão, enchendo meus sacos. De todo mundo. E do meu avô me paparicando. Acho que vocês, mais do que ninguém, entendem muito o que todas elas falaram e estão passando, né? Acho que todo mundo se emocionou aqui com os depoimentos, porque vocês todas já passaram por isso, né? E hoje foi você que fez o almoço lá? Sim. Bom, então todas vocês se conhecem, né? Sim. E conhecem a Andréia também, que é psicóloga lá da CTC. Eu fico lá mesmo. Você gosta de ficar lá? Você gosta lá da casa? É joia? Eu fico na tarde, outro dia eu não ir embora de lá. E a comida lá é boa? Tá aprovada? É gostosa. É? Então tá bom. Me conta, como é que é esse trabalho com as mães? Porque não pode, você falou que é uma psicóloga hospitalar, né? É isso? É hospitalar. Então você tem que ter todo um preparo para poder ajudar essas mães, né? Sim, eu me formei em especialista pelo INCOR. Né, lá eu atendia as mães que estavam em fila de transplante. E aí na CTC, trabalho lá há 3 anos, continuo fazendo esse trabalho, né? E qual é o maior desafio de vocês, como profissionais ali, para acolher essas mães? Como é que vocês recebem essas famílias quando chegam, né? Às vezes de tão longe também. Então, quando as mães chegam, muitas chegam muito assustadas, né? Muitas não entendem ainda o diagnóstico da criança, ou até entendem, mas assustadas com o prognóstico, com o que vai acontecer. Com o passar do tempo, elas se conhecem, eu acho que a convivência em grupo papo de mãe? Sim, agrega muito para que elas possam não se perceber sozinhas, né, como ela tinha colocado no bloco anterior. Mas mesmo essa aceitação ainda gera uma série de complicações aí, emocionais. A fase da cirurgia deve ser muito difícil também, né? Sim, sim. Para as mães, né? Para os familiares, né? Até a cirurgia é bastante complicado, porque ainda tem uma série de incertezas sobre o prognóstico da criança, como é que vai ser esse procedimento. E vocês dão esse apoio, desculpa, mais psicológico para as mães e também para as crianças. Como é que foi para vocês ter esse acompanhamento psicológico? Bom, a Andréia é aquela pessoa, a gente chega do hospital, aquelas notícias ruins que os médicos dão pra gente. A gente chega transtornada, vai chorar na salinha da Andréia. Então, vai o papo, tipo, é um papo amigo. A gente conversa, a conversa dela é bem, sabe, entra em você, parece que te acalma um pouco. É legal. Então é necessário. É necessário, mesmo, né? Com certeza. Ter esse apoio, né? Com certeza. E para você, Anny? Então, ela falou agora há pouco que a CTC, ela dá apoio tanto ao paciente quanto ao acompanhante. Mas para mim, assim, foi um pouquinho mais estendido. Eu tenho meu segundo filho, a Andréia tem me ajudado muito com ele. Então, eles acabam assim, estendendo até um pouquinho a família. Essa ajuda. A família toda sofre junto. Porque a mãe também tem esse sentimento de culpa, de deixar o outro filho, né? E o que a gente viu na reportagem também são muitas idas e vindas, né? É um tratamento longo, aí você tem o outro filho, né? É difícil, né? O irmão que ficou também está sofrendo com todo esse processo dessa criança. Fica revoltado, né? Por estar lá e a gente cuida só do que está aqui. Então ele acaba ficando revoltado. Aí entra nossa querida Andréia. Você é engraçado, meu segundo filho Patrícia, chegou a dizer que ele preferia ser o cardíaco para ter atenção. E você também teve um apoio psicológico durante o tratamento dela? Não tive.
somente mesmo o cardiologista, que é maravilhoso, que operou a minha filha. Mas ouvindo ele essas me dava mães, assim, total apoio. Agora, ouvindo essas mães, você acha que fez falta para você também ter mais um apoio? Fez falta, porque eu posso onde dizer chorar? que praticamente os 3 primeiros anos eu vivi em função disso. A minha vida era só pensar nessa cirurgia, eu dormia pensando, acordava pensando nisso, eu acho que faltou. Você também abandonou muitas coisas suas? Eu praticamente não trabalhava, eu faltava demais no serviço. Faltava muito, porque eu tinha que ficar com ela no hospital. Ela não aceitava a minha mãe, ela não aceitava o meu marido, ela só queria a mãe. E você passou por isso também, Patrícia, porque você tem um filho mais velho, né? Foi a mesma situação, embora a gente mora em São Paulo e o tratamento tenha sido em São Paulo, foi a mesma coisa. Meu filho teve que ficar afastado de casa por algum tempo. Então, assim, ele realmente ficou muito agressivo. Aí ele ficou com quem? Ele ficou com a minha mãe. Ele ficou com a minha mãe. As avós sempre dão uma mão. Santas avós. Mariana, E você, fala. eu sei bem o que as mães devem ter passado, né? Porque eu tive um garoto que não foi um problema cardíaco, mas ele teve um tumor no cérebro quando tinha 2 anos e 9 meses. Até hoje ele faz um tratamento para se recuperar. Ele está com quantos anos? Está com 11. Ele já está curado, mas ficaram algumas sequelas, né? Ele tem um pouco de dificuldade para correr, para jogar, mas está fazendo tratamento na ACD. Ó, é a vez do pai aqui no Papo de Mãe, né? Então a gente espera que ele também fique bom, né? Tá legal. Obrigada. A fila do transplante é muito grande? A fila do transplante ainda é bastante grande, dado o número dos pacientes que tem aumentado, especialmente por infecção do músculo do coração, a miocardiopatia, que foi a causa do transplante das 2 crianças. E a doação das crianças é difícil. E há necessidade aí de uma conscientização da população, inclusive uma sistematização de todos os hospitais, no sentido de caracterizar melhor a doação. Tempo de espera, em média? O tempo de espera é bastante longo, porque a doação tem diminuído, né? E por isso é importante a conscientização da população e a sistematização dos hospitais. E por que tem aumentado? O senhor falou que aumentou, por que aumenta porque existe a infecção, ela existe sempre. E a criança fica, em determinado momento, ela fica mais debilitada, quando então o vírus acomete e lesa o coração. Mas tem como evitar que o vírus lese o coração? Não sei se trata logo, alguma coisa assim? Pode ser evitado através de hábitos mais adequados, que são os hábitos alimentares, que são a higiene, que é importante, a acomodação, a casa da pessoa, a ventilação, o frio, etc., no sentido da vacinação, tudo isso porque esse vírus ele atingiu o coração, é isso? Atinge o coração. E daí os sintomas que a criança tem são o que? Febre? Quando pode ter febre, pode ter um tipo de gripe, um tipo de resfriado, que dá febre e passa assim desapercebido, né, o quadro inicial. Mas na grande maioria, na miocardite aguda, existe uma reversão também espontânea. E em alguns casos, cerca de 20% a 30% das miocardites agudas evoluem para a miocardiopatia dilatada, que aí há necessidade do transplante quando há uma progressão maior da enfermidade. E no Brasil todo, o que a gente pode dizer? Como é que é o atendimento? A gente viu essas 2 mães que vieram de outros estados. As pessoas ainda precisam buscar nos grandes centros o tratamento adequado? Então, o tratamento ele é unificado pelo SUS, o Sistema Unificado da Saúde, que dá inclusive a condição deles virem de outros estados para os locais de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas existe atualmente centros que estão se desenvolvendo, além de São Paulo.
Por exemplo, lá no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, recentemente foi realizado um transplante. Em Brasília tem sido realizado, inclusive o meu filho, Fernando, foi o responsável por esse transplante no Instituto do Coração lá de Brasília. E vai se disseminando essa necessidade de se espalhar por todo o país o tratamento devido dessas crianças. No Rio de Janeiro, o projeto Pro Criança Cardíaca deve ganhar um hospital. Desde 1996, o projeto atendeu de graça 15 mil crianças com problemas cardíacos e realizou mais de 800 cirurgias. O Hospital Pro Criança, que teve financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e doações de empresários, deve ser inaugurado em março de 2011. Toda semana, cerca de 40 crianças vão à sede do projeto. O site do Pro Criança é o www.procrianca.org.br. E eu queria agradecer a participação da Andréia aqui nesse bloco. Parabéns pelo seu trabalho. E a nossa conversa continua daqui a pouquinho. O Papo de Mãe volta já. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum. Estamos de volta com o Papo de Mãe e agora, olha só, todo mundo veio aqui pra frente participar da nossa conversa. Tem criança grande também, né? E tem a Kelly, que é assistente social da CTC, que vai explicar um pouquinho como é que é o trabalho específico da assistente social para receber essas mães e pacientes. Bom, no serviço social, na CTC, é a primeira porta de entrada para essas mães, né? Então, muitas vezes elas chegam fragilizadas e a gente acaba acolhendo essa mãe, apresentando para ela a casa, as outras mães também, né? Que aí elas vão estar convivendo num espaço coletivo. Também apresentamos as normas da casa, né? Porque como se vive num espaço coletivo, tem que se ter algumas normas, algumas rotinas. Atualmente tem quantas mães? Você sabe quantas que estão... Atualmente nós estamos com mais ou menos umas 20 mães, né, hospedadas, mães com crianças. E aí se vem toda a questão também, que é trabalhada no serviço social, da família, né, aquela família que fica lá, como que a gente pode tentar estar amenizando isso com alguns benefícios, ou com um telefonema. É isso que eu perguntava, elas têm como telefonar e conversar bastante com a família? Sim, nós temos benefícios, né? Então é fornecido cartão telefônico, nós também temos, em algumas datas comemorativas, as pessoas vêm da família, né? Também poderia, quando existe algum caso de gravidade, porque nós temos muita comunicação com o hospital, né? Então, havendo algum caso de gravidade na família, com a criança, também é chamado um outro familiar para estar permanecendo com essa mãe. Um buraquinho com o aparelhinho. E você fez um buraquinho aqui, né? No seu coração, uma operação. Todo mundo operou o coração aqui. E a Amanda, que é filha da Helenilza, né, Amanda? Quanto tempo você ficou na fila de espera por um coração? Eu fiquei na fila 1 ano e 1 mês. E como é que é essa espera? Ai, sei lá. É incrível, assim. Você sabe que você precisa daquilo, que qualquer hora, qualquer minuto pode aparecer, mas quando realmente aparece, você fica em choque. Você fica, nossa, não acredito, é agora. Você espera todo dia, mas quando acontece, você leva um choque, assim. E como foi receber a notícia de que tinha um coração para você? Fiquei feliz, mas com medo, né?
feliz e medo, e também preocupado com a família que doou o coração para mim, como elas estariam, né? Porque eu tô feliz, tô recebendo, e eles. Acho que isso sempre passa, né, pela cabeça. Inclusive, hoje tem uma lei, né, doutor, que não pode nem ter contato com a família do doador, né? Não pode. Não pode tem nem que ficar ter sabendo, esse segredo, né? Você não conhece, mas o que você gostaria de dizer para essa família que te doou um coração? Nossa, obrigada. Por mais que tenha perdido um ente querido, obrigada, que eu esperei por isso muito tempo. E a sua vida mudou desde então? Mudou. Hoje você está com mais fôlego? Como é que é? Tô muito bem. Para a mãe, como é que é esse 1 ano e 1 mês, né, de espera? De espera já na fila de espera pelo coração, na fila do transplante. Essa espera é aquela agonia, né, constante, né? Você está ali esperando aquilo, mas você sabe que você vai pedir a Deus, meu Deus. Como você vai pedir a Deus uma coisa dessa? Você fica naquele meio termo. Você vive um conflito. Um conflito daquela coisa, é um bem para minha filha, é uma vida para ela, mas a gente pensa também no outro lado, não tem como a gente não pensar. Eu acho essa lei um pouco muito pesada. Sei lá, eu acho que não deveria valer isso não, sabe? A gente poderia se abraçar, sabe? Participar um pouco, conviver ali, eu acho que seria, eu gostaria muito, sabe? Então aproveita para dizer alguma coisa, mesmo que não saiba, né? Mesmo quem não sabe, quem doou também não sabe para quem foi, mas sabe que doou. Sabe, né? que doou. Olha, eu gostaria muito de abraçar, sabe aquele abraço, sabe? Ou aquele cheirinho, nem dizer obrigado, mas é um abraço, sabe? Aquela vez um abraço diz muita coisa. De mãe, né? De mãe para mãe. De mãe para mãe ou de pai, sabe? É isso mesmo. E você, Oneide, o que você gostaria de dizer para quem doou o coração para o seu filho? Então, eu, assim, foi um pouquinho diferente da Helenilza. Eu tenho, assim, eu conheci através de reportagem a mãe do doador. Ela me conheceu por reportagem, mas a gente nunca se encontrou, não. Eu respeitei a vontade dela, né, assim. Então, assim, até hoje, nas minhas orações à noite, eu desejo tudo de bom a ela, que o Senhor, assim, ilumine muito ela, para ela continuar sendo essa pessoa maravilhosa que ela foi para mim, meu filho. Eu sei que foi um momento bem difícil para a vida dela, assim, porque eu cheguei, assim, quase a passar por isso, né? E como foi essa história de você conhecer a mãe do doador por reportagens? Porque por muito tempo o INCOR não fazer transplante infantil foi muito divulgado, né? E aí os repórteres foram lá atrás, você sabe, né? Sou repórter? Então, foram lá atrás dela, né? Então eu conheci ela assim através de reportagem mesmo. E o filho dela tinha sofrido? Ele estava andando de bicicleta, caiu com a cabeça no meio-fio, pegou traumatismo craniano, né? E aí, assim, daí ele teve morte cefálica, né? E depois, foi no dia 13, parece, de setembro, e quando foi no dia 21, foi o transplante do Nélio, assim, né? A gente vê que o coração tá bom mesmo, né? Depois, o Nélio foi surpreendente, assim, ele se recuperou muito rápido. O doutor... E ele não fica cansado? Nunca mais ficou cansado. E não teve a rejeição, porque sempre tem o risco de rejeição, né? Tem o risco, principalmente no primeiro ano, depois do transplante. Ela até já passou dessa fase, né? O Nélio só teve um R de rejeição após transplante, 7 dias. Depois, nunca mais ele teve rejeição. Então, eu queria até pedir para vocês, o que vocês gostariam de dizer? Porque até essa história da doação, né, doutor? Ainda é uma coisa que as pessoas ainda não têm essa facilidade de conversar sobre o assunto, de pensar sobre isso e de serem doadoras, né? O que vocês gostariam de dizer nesse sentido? Que é difícil, né? Um momento mais difícil da sua vida, você tomar uma decisão dessa, né? Mas que pense que um ser humano precisa dessa ajuda, que ele precisa desse órgão para viver, né? Tá ali esperando, tá ali lutando para viver, né? Enquanto a outra é lamentável, mas pensa que tem, como ela diz aquela frase, pensa no próximo, às vezes é bom. Tem sempre alguém esperando. É verdade. Né? A cicatriz é grande, né? Como é que é? Um pouco.
pouquinho, sim. A gente está vendo aí, é uma coisa que você tem que mostrar com orgulho, com alegria, né? Muito orgulho, muito orgulho. Ela veio até com uma decote, vitória, né? uma vitória minha, olha só. Mostra pra gente, ó. É isso aí. E a cicatriz é muito grande? Como é que é? Não, não é muito. Ai, não sei explicar o tamanho que é, mas não é muito grande, não. Mas é uma coisa que pra você é até bom de mostrar, né? Sim. É um marco na sua vida Olha, também. Esperei muito por isso. Muito. Tá legal. Quais os direitos que essas mães têm? Na verdade, elas vêm pelo TFD, né? Algumas não conseguem... o que é? TFD é tratamento fora de domicílio, né? Uma portaria federal que, quando a criança ou adolescente ou qualquer outra pessoa não tem condições de estar fazendo o tratamento na sua cidade de origem por falta de recursos, ela é encaminhada para a cidade mais próxima e, se continuar sem recursos, eles encaminham para onde existe esse recurso. Né? Oferecendo transporte, é isso? Isso, oferece transporte ou aéreo, ou rodoviário, ou fluvial. Em todas essas idas e vindas? Todas essas idas e vindas. E em qualquer região do Brasil, as pessoas têm direito a isso? Sim, é uma portaria federal. E funciona? Às vezes, né? Como ele depende do orçamento do município, do estado, então às vezes eles acabam não dando tanta importância a isso, né? Que, ao meu ver, é uma coisa muito séria, né? Mas eles fornecem esse tratamento para as mães virem, para as mães irem embora, né? E se acontece em algum caso de óbito, alguma coisa, eles também levam essa criança. E muitas vezes essas mães têm que parar de trabalhar, né? Elas têm algum outro direito, algum benefício? Algumas crianças, Roberta, conseguem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial pago pela Previdência Social, né? Então, tem alguns critérios, né? Algumas crianças, sendo visto pelos médicos de acordo com os relatórios, com toda a documentação dessa criança ou desse adolescente, que eles não têm condições para trabalho laborativo ou para se manter, é fornecido pelo governo federal. A renda é de um salário mínimo pela criança, né? E lá pela ONG Pequenos Corações, o que você já notou, Patrícia? Funciona esse transporte? Eu acho que em alguns estados sim, mas talvez não com a agilidade que é demandada, porque às vezes a criança está num grau já avançado da doença e precisa... Ah, que susto! E precisa ser transportada com urgência, e é um processo muito burocrático, então não tem o tempo necessário, enfim, para correr todos os trâmites. Porque muitas crianças e pacientes estão lutando contra o tempo, né, doutor? Claro. Vocês tiveram alguma dificuldade? Não, eu não tive, graças a Deus. Tem, inclusive, algumas crianças que retornam à cidade, passam mal, e aí não conseguem, por exemplo, a passagem da vinda tão urgentemente, né? E aí entra também o trabalho do Serviço Social da CTC de entrar em contato com o TFD para tentar agilizar, para estar explicando, entra em contato com o hospital para estar fornecendo os laudos necessários, né, os relatórios, para estar trazendo urgentemente essa criança. Tá bom. Né? O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria pedir agora para vocês divulgarem, né, inclusive para ajudar outras pessoas que estão nos assistindo e que precisam dessa ajuda. Então, quem quiser saber mais sobre o trabalho da CTC, como é que faz? Pode estar ligando no 3088-7454. 11, e também, São Paulo, 11, né? que é São Paulo. E também acessando o nosso site, né, que é www.actc.org.br. Tá ótimo, obrigada. E você, Patrícia? Pode entrar através do site www.pequenoscoracões.com ou através de e-mail. Pode ser contato@pequenoscoracões.com também. E teremos o maior prazer de dividir toda a nossa história de mães de cardiopata para as famílias. Doutor, e quem quiser mais informações médicas? Então, médicas, aí é procurar realmente o serviço médico de várias instituições que tem aqui em São Paulo e também espalhados pelo país todo. E nós assistimos aqui que a fragilidade, a dificuldade, muitas vezes se torna fácil, dado a generosidade de pessoas, dado que muitos se envolvem em confiança mútua
no sentido de resolver o problema da criança. E ali no INCOR, de fato, vocês recebem pacientes do Brasil inteiro, né? Recebe do país, inclusive da América Latina, se faz uma triagem inicial e posteriormente se encaminha para os devidos tratamentos. A própria CTC trabalha em conjunto com o Sim, sim. Inclusive, a doutora Edmar sempre vai lá dar palestra para as mães, né? Nós temos uma grande parceria, atendemos também pacientes de outros países, né? Não basta ser médico, tem que participar, né, doutora? Participar. Tem que haver o apoio de todo mundo, né? O apoio médico, o apoio psicológico e etc. As mamães que estão longe de casa querem mandar recados para casa? Manda recado para o seu filho. Então, espero que logo, logo esteja lá para acompanhar. E o Nélio está ansioso para ir para a escola. Ah, legal. No Amapá, né? No Amapá. Tá legal. A sua cidade qual é? Macapá. Macapá mesmo, a capital. E você? Meu Vaza Grande, Luiz Henrique. Mamãe tá chegando. E não me deu parabéns hoje, não ligou para mim. Ah, é? Feliz aniversário. A gente tem que dar parabéns para ele, Nilson, né? Feliz aniversário para você. Obrigada. Quando você voltar para lá, vai ter um bolinho te esperando, né? Então vai. E você? Eu queria agradecer a todo mundo que me deu apoio, meus familiares, minha mãe, meu pai, principalmente o doutor Pedro, que ele deve estar me assistindo. E queria mandar um beijo e um abraço para todo mundo que me apoiou. Tá bom, obrigada mesmo pela participação de vocês. E no próximo Papo de Mãe, nós vamos conversar sobre adolescência. Ou será aborrecência? Como lidar com os filhos nesta fase? Aqui no estúdio vamos receber o psiquiatra e educador Isamitiba. Participe você também do nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Até a próxima. Até lá, tchau. Música para o encerramento, Irajá. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração. Não sei porquê. Agora o parabéns, hein? Vamos lá? Agora vai ter que dizer quantos anos. Não, tem que dizer. você fez. Tem que dizer. Não? Então Pode. Quantos anos? 40? Oh, ainda uma data redonda. Agora você vai ganhar parabéns. Então vamos lá. Parabéns pra você nesta data